Nós estamos hoje ministrando uma aula sobre os fundamentos bíblicos para a revitalização de igreja. E o tema hoje é pregação e os meios de graça na revitalização de igreja. Muitas pessoas, quando pensam em revitalização da igreja, normalmente pensam no aspecto mais pragmático, naquelas questões dos recursos que os líderes possuem, que a instituição possui, né? E muitas vezes se esquece de que, na verdade, é Deus quem vai fazer todas as coisas. Então há sempre um risco da gente colocar um super ênfase nas possibilidades humanas, esquecendo que o Espírito Santo é quem faz. Por isso que no processo da revitalização da igreja, uma das coisas fundamentais é a ação do Espírito Santo sobre a sua comunidade, né? Mas muitas vezes as pessoas, equivocadamente, elas acreditam que os fatores propulsores na revitalização da igreja são o carisma do pastor, a influência da liderança, a adaptação ao contexto, marketing. Todas essas coisas são extremamente importantes, tanto na plantação quanto na revitalização de igreja. Mas a gente pode desviar o foco da gente e esquecer que revitalização é obra de Deus, não é obra de homens. Quando nós lemos lá no livro de Zacarias, o profeta é muito claro em dizer: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, é o Espírito de Deus que faz as coisas, e nós precisamos ter uma clara compreensão disso aí. O apóstolo Paulo também vai fazer a mesma afirmação em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, tanto o que planta como o que colhe, na verdade, eles são instrumentos de Deus, e tem que entender que instrumentos sem a ação de alguém por detrás, ele vale nada. Uma enxada, uma pá, uma chave de fenda são instrumentos, mas eles precisam de alguém que faça esses instrumentos operarem. Assim também na ação do Espírito Santo. E dentre os meios de graça que são indispensáveis para a revitalização da igreja, dois aspectos que eu queria mencionar hoje: a pregação fiel e expositiva da palavra de Deus e os meios de graça que Cristo disponibilizou para a sua igreja. Esses são dois elementos, dois meios de graça aí que realmente podem ajudar o crescimento e a revitalização da igreja. Primeiro, a pregação fiel e expositiva da palavra. Deixa eu trabalhar um pouquinho sobre isso. Nós não vamos ter revitalização de igreja se nós não voltarmos para a palavra de Deus. Ray Stedman, ele tem uma série de pregações em cima do livro de Atos, e ele diz o seguinte: toda vez que nós quisermos pensar na possibilidade de revitalização da igreja, nós deveríamos, como pastores, pregar expositivamente o livro de Atos, porque ali nós temos todas as abordagens, toda a obra, tudo que acontece a partir do livro de Atos. Um outro autor disse uma coisa interessante, diz que se você quiser um manual para a revitalização da igreja, estude a primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu fiz isso intencionalmente também. Tanto expus o livro de Atos na minha igreja, quanto também fiz uma série de estudos sobre a revitalização da igreja a partir da primeira carta de Timóteo. A revitalização da igreja é resultado direto da aplicação das verdades bíblicas. Não há vitalidade sem o resgate das doutrinas essenciais das Escrituras. Por isso que nos movimentos de avivamento históricos, uma das coisas que nós vamos observar, entre muitas coisas que acontecem, é que, além do novo ardor missionário, além de um povo mais comprometido com oração, gente que leva o pecado a sério, uma das coisas que você vai encontrar em todos os avivamentos históricos é a pregação expositiva da palavra e a centralidade, principalmente numa das grandes doutrinas, talvez a doutrina central das Escrituras Sagradas, que é a justificação pela graça. Tá? Então, estude os avivamentos para você ver. Normalmente esses homens estão voltando para a compreensão e para a pregação da centralidade de Cristo na cruz e da obra de Cristo sobre o pecador. O termo reavivamento, que muitas vezes é usado como revitalização, né, tem sido muito mal interpretado e gerado muita confusão na história. E em razão dessa má compreensão do termo, muitos púlpitos em nossos dias, em vez de pregar a palavra, os pregadores acolhem técnicas pragmáticas e se esquecem da sã doutrina. O evangelho tem sido transformado numa mera mercadoria
e dentro do qual já tem sido chamado de um supermercado da fé, na qual o cliente vai fazendo cada vez mais exigências. Se você quiser ler um bom livro sobre esse assunto, você leia o livro do Kent Carson, chamado A Revitalização da Igreja, né? A Renovação da Igreja. Nesse livro ele conta a experiência dele, como ele trabalhava com a igreja, que produzia muita adrenalina nas pessoas que participavam. Todo culto era um teatro, uma ênfase muito grande nessa questão da metodologia, e que de repente essa adrenalina, os clientes começaram a querer cada vez mais, e eles chegaram a um ponto de saturação, eles não conseguiam mais, e aí eles retornaram à palavra de Deus. E o que aconteceu com o retorno da palavra de Deus, né? Pregação expositiva, colocar centralidade realmente na pregação e assim por diante. Não tire o púlpito com a exposição fiel das Escrituras do centro da tua igreja. Se você quer revitalização, você tem que voltar para a palavra de Deus. Em muitas igrejas, o evangelho que está sendo pregado, ele é deformado e ele é esquizofrênico. É aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, dizendo: admira-me que estejais passando tão rapidamente da graça para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que alguns deturpam a fiel exposição da palavra de Deus. É preciso deixar claro que revitalização não é uma questão de trazer novidades para dentro da igreja, métodos novos para dentro da igreja. Não é necessário inventar nada, mas para revitalizar a igreja é preciso voltar às antigas doutrinas da graça, né? É óbvio que método e abordagens, adaptação cultural, todos esses elementos são importantes, mas não podem ser o centro. O reverendo Hernandes tem uma frase interessante, ele fala assim: avivamento não é mudança doutrinária. Cometem ledo engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé e em movimento sem a estrutura óssea. John MacArthur vai afirmar o seguinte: a perda de uma fundamentação bíblica é o motivo primário do declínio da igreja, da pregação na igreja contemporânea. E é isso que a gente tem percebido. As igrejas liberais perderam exatamente a sua força, a sua vitalidade, porque foram igrejas que perderam a centralidade da pregação bíblica, da pregação expositiva. E falando sobre as evidências de um genuíno avivamento, Jonathan Edwards vai falar o seguinte: o Espírito Santo leva os homens a uma grande consideração pelas Sagradas Escrituras, firmando-os na veracidade delas. Então nós não devemos buscar um crescimento da igreja a qualquer custo, ainda mais quando o que está em pauta é a palavra. Não devemos negociar princípios da fé cristã, seja na abordagem litúrgica, na metodologia que se adota na igreja, porque tal postura é perigosa e nós devemos evitá-la a todo custo. John Armstrong também faz uma declaração muito interessante. Ele fala assim: a pregação e a ênfase doutrinária sempre estão relacionadas à época de avivamento. E mais à frente ele vai afirmar no mesmo artigo que quando oramos por avivamento devemos nos lembrar constantemente que o Espírito Santo nunca renova a igreja por meio de palavras novas. A obra do Espírito Santo sempre é conduzir a igreja a lembrar as verdades conservadas na Bíblia para todas as épocas. Do que a igreja precisa desesperadamente, ele, continua John Armstrong, é recuperar as grandes verdades doutrinárias que foram ressaltadas em épocas de verdadeiro avivamento. John Stott também vai fazer uma afirmação sobre isso aí. Ele diz assim: tal pregação não deve se sustentar em um apelo emocional e anti-intelectual por decisões. Quando os ouvintes têm apenas uma confusa noção sobre o que é o Evangelho, o pregador deve fazer uso de uma boa teologia para ser efetivo na mensagem. O que transforma o pecador é a palavra de Deus. O que transforma uma igreja fria, uma igreja novamente revitalizada, é a exposição das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é sopro de Deus, é theos, pneustos, e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No livro de Atos nós vamos encontrar vários verbos empregados para se referir à pregação do Evangelho. Você vai ver o termo didaskalos, ensinar, em Atos 18:11, e pelos relatos do livro de Atos sabemos como era o discipulado de Paulo. Em Corinto ele ficou 2 anos e formou uma escola que se reunia na casa de Tirano, em Atos 18, versículo 8 a 10, e ele expunha diariamente a palavra. Os comentaristas afirmam que ele expunha essa palavra das 11 horas da manhã até as 16 horas. É um horário que para nós não faz muito sentido, mas era o horário que eles estudavam. E por 2 anos seguidos, 5 horas por dia, 6 dias por semana, 52 semanas por ano, cerca de 3.120 horas de discussão bíblica, equivalente a 130 dias de pregação ininterrupta, 24 horas por dia. Esse material foi exposto pelo apóstolo Paulo. Grande quantidade de informação foi dada. É quase que um programa curricular de um mestrado atual. Na verdade, Paulo formou um seminário em Éfeso, com treinamento teológico, pastoral e missiológico. Por isso é que os comentaristas acreditam que as demais igrejas da Ásia, que é a atual Turquia, aquelas igrejas que aparecem ali no livro de Apocalipse, como Filadélfia, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Éfeso, eram resultantes da educação teológica que aqueles alunos receberam ali em Corinto, e agora Paulo diz em Atos 19:10 que ele deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Óbvio que Paulo, pessoalmente, ele não tinha condição de fazer isso ele mesmo, mas treinando outras pessoas e enviando essas outras pessoas, dando treinamento teológico, voltando para a palavra de Deus, e essas pessoas saíam e plantavam novas igrejas, como nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, né? E os estudiosos de missões afirmam que podemos afirmar que uma igreja se estabelece numa determinada cultura quando os nativos e indígenas, pessoas locais, se convertem. Enquanto Deus não levantar pessoas que estão culturalmente identificadas com a cultura e a língua, mesmo que haja frequentadores, a igreja não se forma. Paulo faz um discipulado, portanto, intenso. Na Grécia, talvez Atenas, Paulo forma também um seminário intensivo. Ele fica nessa cidade por 3 meses, Atos capítulo 20, versículo 3. E ali ele solidifica a fé dos discípulos, dos novos convertidos, para que a sua fé permanecesse sólida, mas para que também avançasse às outras regiões e cidades. Era um treinamento acadêmico, era um treinamento pastoral e era um treinamento na área de missões. Outro termo que é usado no livro de Atos, para a gente poder ver a relevância e o papel central das Escrituras Sagradas, é o termo convencer. Ele aparece em Atos capítulo 18, versículo 28. Nós não sabemos, não era apenas pregar a mensagem e deixar a mensagem solta, não era esse o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo era bem maior do que esse, era o convencer, era levar as pessoas a entenderem que aquilo ali que ele estava pregando fazia sentido, filosoficamente falando, logicamente falando. O discurso dele era apologético. Nós sabemos que a conversão é obra exclusiva do Espírito Santo, mas Deus dispôs a palavra dele, a pregação da palavra, para que através da razão, da pregação e do testemunho as pessoas pudessem conhecer o Evangelho. Outro termo muito comum no livro de Atos é o termo pregar, é o termo querigma. Esse termo, na verdade, ele dá a ideia do anúncio, né? Quando a gente prega o Evangelho não deve ser medido em termos de resultado, mas deve ser medido em termos de conteúdo. O Evangelho, na verdade, é o anúncio, né? E o anúncio fiel das Escrituras Sagradas, que tem aqueles pilares básicos, né? Apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, falar da incapacidade do homem de ser salvo por si próprio, a necessidade da graça de Deus, de que nenhum homem será salvo por sua própria capacidade humana, levar a pessoa ao reconhecimento do senhorio de Jesus, batizar essa pessoa, treinar essa pessoa para que ela também seja efetiva no discipulado, né? Então, pregar é mero anúncio, o anúncio fiel da palavra de Deus, isso é pregação, tá? O resultado é consequência, mas o resultado o evangelho não pode ser medido em termos de resultado, mas em termos da fidelidade. Um outro termo que a Bíblia também usa é o termo anunciar.
Ele aparece em Atos 26:20, Atos 14:7, Atos 18:4. E a ideia fundamental também aqui é da proclamação. Essencialmente, o arauto tinha a tarefa de tornar conhecido os editos reais, comunicando ao povo de vila em vila o que o palácio faria, quais eram os próximos passos. E para Stott, a evangelização, portanto, tem que ser, ela consiste basicamente então nessa questão da proclamação com fidelidade, proclamando fielmente o pensamento do rei Jesus, tá? Um outro termo que aparece em Atos algumas vezes, é Atos 26:20, Atos 14:7, Atos 18:4, é o termo anunciar. E a ideia fundamental é a proclamação também aqui, tá? Anunciar. Aparece também o termo expor. Isso quando se referia, por exemplo, ao apóstolo Paulo pegando o Antigo Testamento, ou os demais apóstolos, e falando do pensamento do Antigo Testamento, tá? Então, quando eles empregavam o Antigo Testamento para convencer os judeus que Jesus era o Cristo, eles na verdade estavam fazendo a exposição, tá? Pedro fez isso com muita habilidade e muita unção no sermão do Pentecoste, em Atos 2. E Paulo sempre vai empregar essa estratégia quando ele estava pregando aos judeus, começando da lei até os profetas. Curiosamente, foi assim que Jesus também fez com os discípulos no caminho de Emaús, né? Quando os discípulos comentam o encontro deles com Jesus, ele fala assim: porventura não nos ardia o coração quando, pelo caminho, ele expunha as Escrituras, né? E o texto de Lucas 24 fala que Jesus foi da lei aos profetas, né? Então, e o termo expunha as Escrituras ali é diermeneu, era literalmente o que Jesus estava fazendo, a hermenêutica textual aos discípulos, aplicando a realidade que eles estavam vivendo, né? Então, persuadir é outro termo que aparece em Atos 24, 25, Atos 17, Atos 19, 8, que é uma forma profunda e perseverante de fazer a apologia do pensamento bíblico, né? Como um professor que domina o assunto e leva os seus alunos à compreensão. Ele dissertar é uma forma de dissecar as verdades, levando os ouvintes a refletir sobre o assunto. Demonstrar, esse termo é um termo mais interessante, que ele aparece em Atos, capítulo 19, demonstrando que ele era o Cristo. Demonstrar é bem mais do que verbalização. Demonstrar é um testemunho, demonstrar é fazer com que as pessoas vejam na vida, através dos sinais, do testemunho, que as pessoas vejam na vida deles aquele conteúdo que ele está pregando. É o que Paulo faz muito bem nas páginas de Atos, né? Ele dissertou, Atos 17, 2-4 fala que ele dissertou entre eles acerca da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, né? Expondo e demonstrando. A exposição é a pregação. Demonstração é as pessoas percebendo na prática, na vida, essas verdades, né? E a Bíblia diz que em Atos 17, 2-4, alguns deles foram persuadidos, né? Então são esses verbos que nós vamos encontrar aí no livro de Atos, que são muito interessantes. Quando Spurgeon vai falar sobre a fidelidade do pregador, ele traz uma orientação que a gente não pode ignorar. Ele diz assim: os sermões devem conter ensinos valiosos e sua doutrina deve ser sólida, substancial e abundante. Dirigir apelos aos sentimentos afetivos é excelente, mas se não vão acompanhados de instrução, são apenas um lampejo do panorama. É pólvora gasta sem acertar o alvo. O método divino é pôr na lei e depois escrevê-la no coração. Então a igreja nos nossos dias precisa de fato convencer-se disso. Nós precisamos pregar o evangelho, né? E o apóstolo Paulo fala em Atos 20, versículo 27, que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, né? Essa é a grande verdade que nós precisamos entender, né? Quando Ezequiel está lá no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, e ele é colocado no meio do Vale de Ossos Secos, Deus pergunta para ele se aqueles ossos poderiam reviver. É uma boa pergunta para a nossa igreja hoje. Será que nós podemos experimentar uma revitalização numa igreja que está parada, desanimada, desencorajada em nossos dias, né? E às vezes a gente olha para a congregação e fala assim: rapaz, esse negócio aqui é muito difícil. Mas Deus pergunta ao profeta: poderão, por acaso, esses ossos reviverem? E o profeta parece que está meio desanimado. Ele não está descrente totalmente, mas ele diz: Senhor, tu sabes. Ele na verdade está dizendo: Senhor,
É só o Senhor mesmo que sabe exatamente o que vai acontecer. E aí Deus diz para ele, profetiza a esses ossos secos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, se nós quisermos que os ossos secos revivam, nós precisamos pregar a palavra. Então, sua igreja vai crescer através da pregação. Foi assim que a igreja cresceu no primeiro século e sempre assim acontecerá. A sua pregação deve ser bíblica, apostólica. De outra forma, como é que você pode esperar a mesma unção que o Espírito Santo deu àqueles que pregavam na igreja primitiva? A sua igreja deve ser firmada também nos modos e métodos estabelecidos pelo Espírito Santo na igreja apostólica. Não invente moda, não tente fazer coisas diferentes demais, porque esse negócio pode ser um problema. Muita gente é tão preocupado com metodologia que às vezes esquece das grandes verdades da palavra de Deus, tá? Mas o segundo aspecto, o segundo meio de graça que nós temos são os sacramentos. A vida cristã é uma experiência maravilhosa. Ela começa através de uma obra sobrenatural realizada em nós pela imerecida graça de Deus, aplicando as verdades do Evangelho no coração da pessoa. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo na cruz aos que estão espiritualmente mortos. Ele regenera, ele leva ao arrependimento do pecado, ele leva as pessoas a terem tristeza pelo pecado, a desejarem a santidade, né? E com frequência a gente percebe essa ação do Espírito também no nosso meio. O apóstolo Paulo é que nos diz o seguinte, vocês são insensatos que tendo começado na graça, começado no Espírito, você esteja agora aperfeiçoando na carne. Há sempre o perigo da gente começar no Espírito e depois começar a ir para a carne. O que é um meio de bênção ou meio de graça? O meio de graça são os instrumentos que Deus transmite, através dos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. O Catecismo de Westminster define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, de sua morte. Uma definição clássica de sacramento, que são sinais visíveis de uma graça invisível. O breve catecismo, na pergunta 88, pergunta: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? E a resposta é: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Deus, em sua sabedoria, continua a confissão de fé, e amor orientou a sua igreja para alcançar graça diante de Deus. Essas ordenanças são meios de graça e dividem-se em palavra, sacramentos, que é o batismo e Santa Ceia, e a oração. É importante ressaltar ao mesmo tempo que esse meio de graça não tem poder em si mesmo, porque Deus determinou esses não como substitutos da sua ação direta e pessoal, mas como instrumentos concretos, verificáveis, testemunháveis e memoráveis de sua obra redentora contínua e permanente no mundo. A expressão meios de graça não são encontradas nas Escrituras Sagradas, mas os meios de graça são a designação adequada para aquilo que ali está ensinado, né? O Catecismo Maior da nossa igreja se refere aos meios exteriores pelos quais Cristo comunica os benefícios da sua salvação. Logo, os meios de graça são canais pelos quais o Eterno nos santifica, nos conduz a uma profunda transformação de caráter e um real crescimento da piedade. Portanto, os meios de graça, conforme a tradição reformada, são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios da sua mediação, e são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, como destaca Charles Hodges, né? Então vamos lá, o batismo. O batismo é esse selo exterior de algo que já aconteceu no coração. A ceia é a manifestação visível da graça de Deus através do seu Filho unigênito. Então há dois meios de graça, os particulares e os públicos. Quais são os meios particulares da graça? O meio particular da graça é a palavra de Deus, né? Deus nos deu um livro através do qual Ele fala conosco. Ele não mais se comunica com os homens utilizando voz audível, como fazia no passado. Nós não cremos em novas revelações, nós não cremos em novas profecias, nós cremos na palavra de Deus. Nós não somos orientados por profetas, nem por visões, nem por emoções, nós somos orientados
pela palavra. Nós somos centrados na palavra. E por meio da palavra, as Escrituras, a Bíblia, Deus quer nos comunicar a sua verdade. Ele manifesta a sua voz e Ele é capaz de despertar os mortos, otorgando-lhe a vida. A palavra é o meio que Deus quer usar. Por isso que nós estudamos a Bíblia, por isso que nós lemos a palavra, e Deus abençoe e fortalece os crentes com tudo que necessita para o seu viver diário através da palavra, tá? O segundo meio particular da graça, além da palavra, é a oração. A oração é um dos meios pelo qual o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. Pedir as boas coisas de Deus, como Ele tem prometido aos seus filhos, é parte vital da oração. De acordo com Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, a oração é a chave para que o crente experimente a paz de Deus. Ela é também um meio que Deus facilita a nossa rendição à vontade de Deus. Então, quando você ora, você precisa lembrar que a oração não é para você mudar o coração de Deus, mas a oração é para você se identificar com o coração de Deus. Então, é para você alinhar os seus desejos à orientação de Deus. Então, existem várias partes da oração. Tem o louvor, tem a confissão, tem ações de graça, tem súplica, tem intercessão, e através dessas orações nós então alcançamos esse meio particular aí. Então a oração e a palavra são dois meios particulares. O terceiro meio particular da graça é a meditação. A meditação é uma prática que tem sido muito esquecida nos meios evangélicos. Ela foi relegada, ela foi transferida, se assim pudermos dizer, para os mosteiros e para a tradição católica. Ela tem sido resgatada ultimamente por alguns autores brasileiros, né? Richard Foster fora do Brasil, aqui no Brasil você tem a influência do Ricardo Barbosa, do Osmar Ludovico, são pessoas que estão trabalhando muito nessa linha da meditação, nessa coisa do silêncio, né? Mas essa tradição tem sido muito perdida na vida da igreja evangélica. O Spurgeon, ele apresenta uma excelente instrução ao declarar o seguinte: nossos corpos não se sustentam apenas por ingerir o alimento através da boca, mas o processo da digestão resulta em músculos, nervos, tendões e ossos. Por meio da digestão, o alimento exterior é assimilado pela vida interior. O mesmo acontece em nossas almas. Elas são nutridas não apenas por aquilo que ouvem aqui e acolá. Ler, ouvir, observar e aprender tudo exige uma digestão interior. E a digestão interior da verdade ocorre através da meditação que fazemos da palavra, né? Por isso o salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 15 e 16: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra, né? Então, esses são os meios particulares de bênção, né? Oração, palavra e meditação. Quais são os meios públicos? Agora eu vou falar dos meios públicos. Um dos meios de bênção, meio de graça para nós, é a adoração comunitária. Deus jamais teve ideia de que nós fôssemos adoradores individuais. A espiritualidade cristã, ela é, na sua natureza, na sua essência, uma espiritualidade comunitária. Há muitas coisas que você pode e deve fazer individualmente: orar, ler a Bíblia, fazer meditação, mas você não pode fazer algumas coisas, por exemplo, o sacramento você não pode fazer sozinho. Você não pode participar da ceia sem discernir o corpo. Se você não tem uma compreensão do que é o corpo, você, na verdade, não deveria participar da ceia, porque você come e bebe juízo para si. Então, reunir-se para adorar, né, é muito importante. E os elementos da adoração pública são leitura bíblica da palavra, pregação e ensino, louvores comunitários, salmos, hinos, cânticos espirituais e as ofertas e orações. É bom lembrar que as ofertas também fazem parte do culto público, do culto bíblico, né? Na leitura e exposição das Escrituras, Deus fala conosco. Nos cânticos, ofertas e orações, nós falamos com Deus. Ainda que esses dois elementos da adoração sejam importantes, o mais relevante deles é a pregação da palavra. E nossos pais entenderam isso. O Espírito torna a leitura, em especial a pregação da palavra, o meio oficial
de converter os pecadores, edificando-os em santidade e conforto, como o breve catecismo fala na pergunta 89, né? O segundo meio público de graça, então, o primeiro meio é o culto comunitário, o segundo meio público de graça são os sacramentos. Quantos são os sacramentos? A Igreja Católica vai falar de 7, a Igreja Reformada adota 12, e as igrejas neopentecostais, na sua grande maioria, não creem nessa mediação, não creem em sacramentos. O que são os sacramentos? Uma definição simples é um sinal visível de uma graça invisível, como nós já definimos. E o batismo é a primeira ordenança instituída pelo Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve entre os homens. Ele ordenou que o batismo fosse realizado por seus apóstolos e igrejas até o fim do mundo. Batizar não é opcional, é mandamento a todos os discípulos de Cristo. Um outro sacramento que nós temos é a ceia do Senhor, né? E nós precisamos entender que a ceia do Senhor também é um meio de graça. E eu tenho valorizado muito essa dimensão do meio de graça, da Santa Ceia, porque muitas pessoas chegam na igreja e falam: ah, pastor, eu não participei da ceia porque estou muito fraco espiritualmente. Eu falo: eu acho que nós não pregamos ainda, você não entendeu ainda o que é o que é a ceia. A ceia não é para pessoas fracas. A ceia é para pessoas redimidas, mas para aqueles que desejam a transformação, para aqueles que estão em dúvida, para aqueles que estão vivendo mesmo em pecado, mas querem se arrepender e mudar, né? Hoje, esse é o momento, eu apelo para as pessoas, esse é o momento da mudança sua. A ceia também é um momento para fortalecer a nossa fé. Nós temos que ensinar isso à igreja. Poucas vezes as igrejas entendem a bênção que há na ceia do Senhor, quando nós participamos comunitariamente ali com o corpo de Cristo. Na verdade, eu já vi pessoas sendo curadas fisicamente ao participar da ceia. É uma bênção maravilhosa, não é? Então, o batismo e a Santa Ceia são esses meios sacramentais aí, né? O terceiro meio público de graça é a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. O povo de Deus procede de todos os tipos de pessoas, mas eles estão todos firmados em Jesus. E é muito importante esse terceiro meio da comunhão. Deus quer nos abençoar por meio da vida comunitária, da vida compartilhada, especialmente quando essa vida está centrada em torno de Cristo. Quando Cristo nos salvou, ele não tinha um plano de que nós vivêssemos isolados. Ele nos destinou para sermos parte de uma de suas igrejas e desfrutássemos a comunhão com outros crentes. Eu nunca vi um homem cheio do Espírito Santo que não estivesse envolvido numa vida comunitária. Nunca vi, né? Comunhão não significa reunir-se com os outros cristãos para falar de esporte, diversões, clima, ecologia, política, né? Embora não exista qualquer prejuízo de fazermos isso, mas a comunhão é compartilhar de coração aos outros as coisas do Senhor. É orar juntos. Essa singularidade da comunhão cristã se encontra em sermos capazes de compartilhar, de conversar juntos, compartilhar as alegrias, as vitórias, os medos, né, e assim por diante, né? O quarto meio público da graça é a oração coletiva. Esse aspecto é um aspecto muito interessante, porque nós perdemos essa capacidade de entender a importância e o poder dos meios de oração coletiva. Historicamente, um dos aspectos curiosos é que os avivamentos sempre começam com um grupo de pessoas que se consagra a Deus. Mas é curioso que o avivamento nunca é produzido, nunca acontece, se não houver um envolvimento comunitário. As igrejas primitivas não somente permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão, mas perseveravam também na oração. Eu creio que uma igreja será avivada quando a liderança dela aprender a orar. É muito comum o conselho da igreja falar para a gente, como pastor, o seguinte: pastor, vamos fazer uma reunião de oração, só nós? Eu falo: não, queridos, nós temos reunião de oração na igreja, vamos orar com a igreja. Não criar outra reunião de oração, não. Vocês não vêm orar com a igreja. Vamos orar com a igreja. E eu estou absolutamente convencido de que Deus quer abençoar muito mais do que a gente pode imaginar a nossa igreja quando os cristãos se reúnem, quando eles estão juntos comunitariamente, e principalmente quando a liderança da igreja está ali presente. Então, o meio público de graça é a oração comunitária, né?
E Deus quer usar esse meio público aí para trazer graça, trazer vitalidade. Se você está com a igreja aí que está vivendo um período de desânimo, desencorajamento espiritual, e motive essa igreja a orar comunitariamente. Comecem juntos a orarem comunitariamente. Crie horários que vocês possam orar juntos, enquanto liderança, enquanto igreja. Desafie a igreja a orar. Isso ajuda tremendamente, né? Então, nós podemos falar que estritamente somente a palavra e os sacramentos podem ser considerados como meios de graça, né? Canais objetivos que Cristo instituiu na igreja e aos quais eles se prendem normalmente para a comunicação da sua graça. Naturalmente, esses sacramentos nunca podem dissociar-se de Cristo, nem da sua poderosa operação do Espírito Santo, né? A igreja é o órgão designado para a recepção dessas bênçãos da graça divina, né? Mas tudo isso seria ineficiente se não estivesse ligado à operação do Espírito Santo em nós. Portanto, meus queridos irmãos, a pregação e os meios de graça são fundamentais para a revitalização da igreja. Eu espero que você possa rever aí as notas, se você quiser acessar aí esse texto também, aí eu tenho publicado no meu blog, você pode lê-lo, relê-lo, tá? Mas está disponível aí, eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida também com isso aí e que isso possa se tornar alguma coisa importante para a sua caminhada. Que Deus abençoe você. Fique na paz. Amém.